Resolver desigualdades aparece em muitos processos dentro do cálculo e saber como resolver elas é super importante. Nesse vídeo a gente vai resolver uma desigualdade que envolve fração e a gente precisa tomar muito cuidado com o denominador dessa fração, porque se ele for negativo a gente vai precisar fazer um ajuste nessa desigualdade. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. O exercício 1 que a gente vai resolver pede para a gente determinar todos os intervalos de números que satisfazem as desigualdades abaixo. Fazer a representação gráfica também. O item que eu escolhi para a gente trabalhar nesse vídeo é o item O, onde ele fala 3 dividido por x menos 5 é menor ou igual que 2. E aí, como a gente tem essa fração, a gente precisa tomar um certo cuidado a hora que a gente vai passar esse x menos 5 para o outro lado. Eu não posso simplesmente passar ele para o outro lado multiplicando e trabalhar como se fosse uma igualdade, porque esse termo aqui ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo e isso influencia como a gente vai fazer a resolução. Vou trazer uma situação aqui para a gente entender de uma forma um pouco mais simples, né, sem envolver x. Então eu tenho que 2/3 é menor ou igual que 5. Isso é verdade, né? Isso aqui é pequenininho, é 0,6 e é menor ou igual que 5. Se a gente passar agora esse 3 aqui para o outro lado, a gente vai ficar com 2 menor ou igual que 15. Continua valendo a desigualdade. Eu não tornei essa desigualdade falsa ao passar esse 3 para o outro lado multiplicando. Mas agora, se a gente tiver a seguinte situação, 2 dividido por menos 3 menor ou igual que 5, também é verdade. 2 dividido por menos 3 vai dar menos 0,66. E isso é menor ou igual que 5. Só que na hora que eu passo esse menos 3 para o outro lado, eu vou ficar com 2 menor ou igual que menos 15. Só que essa desigualdade é falsa, porque nesse caso, o menos 15 que é o menor desses dois números, e não o 2. Então, quando eu tenho um denominador negativo, eu preciso tomar cuidado. E, na verdade, quando eu tenho um denominador negativo e eu quero passar ele para o outro lado, o que vai acontecer é uma inversão na desigualdade. Então, isso aqui não vai poder mais acontecer, e aí, a hora que eu passar esse menos 3 para o outro lado multiplicando, eu vou ter que inverter essa desigualdade que estava aqui no meio. E é esse detalhe que a gente precisa sempre tomar cuidado quando está resolvendo desigualdades com frações. Vamos resolver agora essa nossa desigualdade. A gente vai ter duas situações. Ou x menos 5 ele é positivo, maior ou igual que zero, e a gente vai poder manter a desigualdade, ou ele é menor que zero e a gente vai ter que inverter a desigualdade. Isso é equivalente a dizer que x é maior ou igual que 5, e isso aqui é a mesma coisa que dizer que x é menor que 5. Eu trabalhei com essas duas desigualdades para ter já uma restrição sobre x. E agora a gente vai olhar para a nossa desigualdade. Nesse primeiro caso, onde o x menos 5 é positivo, eu vou simplesmente pegar esse termo e passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 3, mantenho a desigualdade, 2 vezes x menos 5. E aí eu faço o processo normalmente. Então, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 5, menos 10. Vou passar esse menos 10 para o lado positivo, então vai ficar 13 menor ou igual que 2x. E quando eu passei esse menos 10 para o outro lado, eu não inverti a desigualdade. Por quê? Porque essa inversão de desigualdade que a gente precisa tomar cuidado é só quando a gente está falando de multiplicação ou divisão. Quando a gente fala de uma soma, uma subtração, a gente vai fazer o processo como se fosse equação normal. Passa para o outro lado invertendo a operação. Se era menos, vai para cá, mais. E agora eu passo esse 2 dividindo. Ok, o 2 é positivo, então eu passo normal, mantenho a desigualdade e vou ficar com 13 dividido por 2 menor ou igual que x. O que isso representa agora graficamente? Agora eu já consegui uma restrição para o x que satisfaz essa desigualdade, mas eu tenho essa condição aqui também inicial para a gente trabalhar. Então, graficamente, o que a gente tem? A gente desenha aqui essa reta, marca esses dois pontos
5 e 13 sobre 2, que vão aparecer aqui nas nossas restrições. Coloquei os pontos fechados porque a gente tem desigualdades não estritas, então ela pode incluir o 5 e pode incluir o 13 sobre 2. E agora a gente analisa. Eu preciso que o x seja maior ou igual que 5, então para cá. E eu preciso que o x também seja maior ou igual que 13 sobre 2. Para cá, tá? Eu posso ler ao contrário também aqui, o 13 sobre 2 tem que ser o menor valor possível aqui para o x. Então, o x tem que ser para cá, maior que 13 sobre 2. E nesse caso também, o x tem que ser maior que 5. Mas eu quero que esse meu problema satisfaça essas duas condições. Então, eu tenho que juntar elas numa única informação. Como o 13 sobre 2 é maior que 5, a minha restrição vai ser só de x maior ou igual que 13. Eu já tenho a minha solução, o intervalo de 13 sobre 2 até o infinito. Graficamente é essa parte, do 13 sobre 2 para frente, incluindo o 13 sobre 2. Lembrar que no intervalo, quando a gente coloca colchete, significa que o 13 sobre 2 inclui, e quando a gente coloca parênteses, não inclui. É um intervalo aberto aqui na direita e um intervalo fechado aqui na esquerda. E agora a gente vai trabalhar com esse segundo caso. Como o x menos 5 é menor que zero, quando eu passar ele aqui multiplicando 2, eu vou precisar inverter a desigualdade. Então, o 3 vai ser maior ou igual que essa multiplicação. Mas o processo agora é igual. A gente vai fazer a distributiva, vai aparecer os mesmos valores, passo 10 para o outro lado, vai ficar 13 maior ou igual que 2x. O 2 pode passar de novo dividido porque ele é positivo sem inverter a desigualdade. E a gente chega aqui que 13 sobre 2 tem que ser maior ou igual que x. Então, graficamente, como é que a gente faz? Desenha a nossa reta, marca os dois pontos, e aqui eu marquei o 5 aberto, porque é uma desigualdade estrita, então não vai incluir o 5, mas o 13 sobre 2 sim, pode incluir, porque tem um maior ou igual. E agora eu analiso, eu preciso que o x seja menor que 5, mas que o x também seja menor que 13 sobre 2. Então, menor que 13 sobre 2 e menor que 5, quando a gente junta essas duas informações em uma só, a gente vai ter só que x tem que ser menor estritamente que 5. Na forma de intervalo, então, a gente tem um intervalo de menos infinito até o 5 e aberto, porque a gente não pode incluir o 5 por causa dessa restrição inicial que a gente fez. Essas duas soluções são soluções de casos separados, tá? E aqui a gente faz uma interseção das restrições que a gente encontrou para cada caso. Agora que eu tenho todas essas possibilidades para cada um desses casos, a gente faz a união delas. Então, a solução final para essa nossa desigualdade é essa união desses dois intervalos. Então, de menos infinito até 5, não contendo 5, com o intervalo fechado aqui na esquerda de 13 sobre 2 até o infinito. Se eu pegar qualquer valor aqui no meio, entre 5 e 13 sobre 2, não vai satisfazer essa desigualdade. Mas qualquer valor x fora desse intervalo ali entre 5 e 13 sobre 2 sempre vai satisfazer a desigualdade. E finalizamos assim a resolução desse exercício. Precisa tomar muito cuidado quando a gente vai fazer divisões ou multiplicações de termos que são negativos, para nunca esquecer de inverter a desigualdade, porque isso influencia muito ali na nossa resolução. Aqui eu trabalhei com desigualdades que envolvem frações, mas mesmo desigualdades que não têm frações, mas você fica com um termo que o x está sendo multiplicado por um número negativo e você quer isolar esse x passando esse número negativo para o outro lado, você também vai precisar inverter a desigualdade. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor como funciona esse processo de desigualdades envolvendo frações. E se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.